Ah, bom, e é isso, deixa eu passar aqui a apresentação. Como eu vou passar o Fuja pelo PowerPoint, eu não sei se eu vou conseguir ver o chat, então, caso alguém mande dúvidas no chat, eu não leia na hora, alguém abre o microfone para me dar um toque, beleza? Vamos começar, então. Bom, para começar o Fuja, eu vou só passar primeiro algumas... nesse Fuja eu vou fazer a P1 de 2019, ela tá no Polyshare, se alguém quiser dar uma olhada. A minha ideia é fazer os exercícios e, ao mesmo tempo, enquanto a gente faz exercícios, passar uma revisão e se aprofundar mais na resolução, para vocês terem pegarem bem o que está acontecendo. E aí, para começar, Desculpa, qual que é a previsão de duração do Fuja? Desculpa. Então, eu acho que em torno de 2 horas, mas talvez acabe antes. Vai ser a duração da prova, sim. Tranquilo, obrigado. Imagina. Vamos lá. Então, começando com algumas fórmulas da primeira questão da prova, que é a primeira parte da matéria, sobre pressão parcial, umidade relativa, mistura de gases. Duas coisas importantes que talvez sejam um pouquinho... confundam um pouco, é a ideia de umidade relativa e umidade absoluta. Então, vocês veem... Calma. Vocês veem essa bolinha vermelha? Sim, sim. Tá, beleza. Então, vamos lá. Umidade relativa seria a pressão parcial do vapor sobre esse PSAT aqui. E aí, esse gráfico é um gráfico que tem no livro, e acho que deve ter nos slides do Silvio também, mas é bom para vocês saberem exatamente o que é esse PSAT que está aqui embaixo, porque, pelo menos quando eu estava aprendendo a matéria, eu achava um pouco confuso, mas pensa que esse ponto 1 seria a pressão parcial do vapor, a pressão no estado de verdade, então. Esse PSAT seria se você pegasse na temperatura que você está, no P1, e fosse andando na direção da situação, então, da saturação. Então, andando para a esquerda aqui, até chegar na saturação, que seria esse ponto 4. Aí, esse ponto 4 é o PSAT. E aí, você pode ver nas tabelas de vapor saturado para encontrar qualquer valor. Tá, e aí a umidade absoluta. A umidade absoluta é um pouco mais simples, porque é bem direto, é só a relação entre massa de vapor sobre massa de ar. E aí, se você for ver outras formas de escrever, você pode escrever como pressão parcial de vapor sobre massa molar, vezes massa molar sobre a mesma coisa para o ar. E como os valores são fixos, a gente já conhece o valor de massa molar para o vapor e para o ar, a gente pode simplificar e ficar nesse formato aqui. Beleza? E duas equações que eu não lembro se tem no livro ou não, mas que eu acho bastante úteis, são essas duas aqui, para a gente transformar e de fração mássica para fração molar, que seria essa primeira, ou fração molar para fração mássica, que seria essa segunda. Isso aqui vocês vão ver que, se vocês fizerem exercício, essas coisas, simplifica muito, deixa muito mais rápido para você. Se ele tem que te dar uma fração molar e pede fração mássica, isso aqui é bem mais rápido de fazer. Enfim, é só uma revisãozinha. Vamos para a questão, então. Eu vou ler o enunciado, e aí, se vocês tiverem alguma dúvida, dá uma chamada, senão eu já vou partir para a resolução. Então, a primeira questão da prova era o seguinte: um desumidificador de ar alimentado com 0,25 kg por segundo de ar seco a 28 graus Celsius e 80% de umidade relativa. Ao escoar através do evaporador, o ar úmido é resfriado a 20 graus e, em seguida, reaquecido ao passar pelo condensador. O ciclo de refrigeração é do tipo de compressão vapor ideal e utiliza R22 como fluido de trabalho. Esse R22 aqui, na prova, o professor deu a tabela das propriedades da R22. Então, isso é uma coisa que, se tiver algum elemento que vocês não tenham a tabela do livro, o professor vai dar, então não precisa se preocupar com isso. Então, continuando, a temperatura do fluido refrigerante no evaporador é 5 graus Celsius e a pressão de condensação é 1.600 kPa. Determina a vazão de água removida, e a taxa de transferência de calor no processo de resfriamento. Qual é a potência utilizada no acionamento do compressor do ciclo, e calcule também a temperatura e a umidade relativa do ar na seção de descarga do desumidificador, na seção 3.
representa os processos do ar úmido na carta psicométrica, identificando os estados 1, 2 e 3. Aí ele dá os dados da água líquida e ele desenha mais ou menos como é o nosso esquema. Então, vou passar aqui. De forma resumida, então, aqui é a primeira questão pede. Eu separei aqui em 3 itens. O primeiro item seria a vazão de água líquida e a transferência de calor, de 1 para 2. Então, seria desse estado 1 para o estado 2. E a vazão de água líquida está aqui. Depois ele pede o trabalho, que é realizado. Certo? Aliás, a potência. E, por fim, ele pede para a gente definir a temperatura 3 e a umidade relativa 3 e desenhar processos na carta psicométrica. Então, para a gente começar, isso é uma coisa que acho que vocês já sabem, por terem feito termo 1, mas é sempre bom falar as hipóteses simplificadoras. No caso, aqui eu coloquei umas hipóteses a mais do que tem na resolução do PolyShare, mas são as coisas importantes. Então, regime permanente, isso aqui acho que é o mais importante vocês colocarem. A gente vai considerar o ar como gás ideal, que acho que nessa matéria de termo 2, isso aqui é bem normal de fazer. O compressor vai ser adiabaixo reversível, isso aqui é por causa do ciclo. Então, aqui no enunciado, ele fala que o ciclo é de refrigeração do tipo compressão de vapor ideal. Como ele está falando que é ideal, a gente pode assumir que essa válvula aqui é isentrópica. Ou seja, ela é de baixa reversível. Aqui embaixo, a válvula é isentrópica. E, por fim, a pressão do ar é a pressão do ar atmosférico. Isso aqui eu só coloquei porque tem um detalhe da carta psicométrica que a carta psicométrica que a gente tem no livro, ela dá valores considerando pressão do ar atmosférico. E aí, sempre que você for fazer uma questão desse tipo e não estiver falando nada sobre pressão do ar, você considera como sendo ar atmosférico, que aí você pode usar a tabela psicométrica sem nenhum problema. Então, vamos lá. Para a gente começar, vamos ver o planejamento aqui do primeiro aqui, do espelhar, que eu separei em 2. Primeiro, a gente vai achar ômega 1 e ômega 2 na carta psicométrica. E depois, a gente vai usar ômega 1, ômega 2 e a massa do ar, que é dado, para achar a massa d'água. Depois a gente vai, de novo, passar para a carta psicométrica para achar H1 e H2 e usar a primeira lei entre esses dois estados para achar a potência que ele pede. Então, vamos lá. Primeiro, a carta psicométrica, só para saber, tem alguém que não sabe usar a carta psicométrica ou todo mundo está confortável em usar? Eu não sei direito usar a carta psicométrica. Tá, beleza. Normal, porque é uma coisa que eu não gosto de termo, que os diagramas são sempre, tipo, muito poluídos, então acho normal você olhar para isso aqui e ter dificuldade de entender um pouco. Mas eu vou dar uma passada rápida sobre mais ou menos como funciona, e aí ao longo do exercício eu espero que fique mais claro. Se tiver dúvida ainda depois do final do exercício, vocês podem falar. Mas basicamente, você tem várias informações na carta psicométrica. Aqui embaixo, você tem... aqui está escrito. Temperatura de bulbo seco. Então, essas linhas verticais aqui, então, esse 40, 35, 30, as linhas verticais equivalem à temperatura de bulbo seco. Aqui do lado, nas linhas horizontais, você vai ter a umidade absoluta. Então, as linhas horizontais vão ser a umidade absoluta, que você olha esses números aqui, 0,28, 0,26, etc. Nessa diagonal, você vai ter a entalpia por quilograma de ar seco. Então, essas diagonais mais grossas e as paralelas a ela, essas aqui, elas representam a entalpia. E o que mais? Sim, e essas linhas tortas aqui são a umidade relativa, que está aqui embaixo. Então, 10%, 20%, 30%, 40%. Basicamente, o que a gente faz com a carta psicométrica? Sempre que a gente tiver duas propriedades de um estado, a gente consegue definir o estado completamente. Então, por exemplo, se a gente tiver a propriedade de temperatura de bulbo seco e a umidade absoluta,
a gente pode vir aqui, nessas linhas verticais para achar a temperatura, então, por exemplo, 40, e vamos dizer que a nossa umidade absoluta é 0,10. Então, você vai ver 40 aqui, 0,10, vai seguir a linha vertical e horizontal até você chegar nesse ponto. Aí daqui você pode ver que em relação à umidade relativa, você está entre 20% e 30%, que você está aqui. Em relação à entalpia, você segue as linhas diagonais, então você vai subindo aqui, você vai ver que você está entre 80 e 90 kJ. E é bem assim, então, tipo, você tem que olhar com calma e saber o que você tem e o que você quer achar para você poder ver as linhas certas da carta psicométrica. Mas aí eu vou fazer o exercício e vai ficar um pouco mais simples, eu espero. Então vamos lá. Primeira parte Peraí, tem a... uma perguntinha rapidão. Mano. Qual era a diferença mesmo do bulbo seco para bulbo úmido? Esqueci. Tá. Temperatura de bulbo seco e bulbo úmido é... Eu não sabia de qual é a explicação, tipo, a explicação física, mas basicamente assim. Se o exercício te dá a temperatura sem falar nada, você assume que é bulbo seco. Se for bulbo úmido, ele vai te falar. Para questões de fazer exercício, essa é a ideia. E aí, para questões assim, de teoria, tem a ver com o equipamento que você usa, e aí isso aí eu não lembro direito, para ser completamente sincero. Assim. Mas para resolver exercício, o enunciado vai falar se for bulbo úmido. Beleza? Suave, valeu. Tá. Então vamos lá. Para resolver o item A, vamos começar primeiro com achando o ômega 1. E se você lembrarem do enunciado, deixa eu voltar aqui. O enunciado ele fala: ele é alimentado com ar seco a 28 graus Celsius e 80% de umidade relativa. Então, vindo aqui, a gente tem 28 graus Celsius. Isso aqui é a temperatura de bulbo seco, quem não falou nada que era bulbo úmido. E umidade relativa de 80%. Aí você vem aqui, temperatura está aqui 25, 26, 27, 28. Você vai subindo até você chegar nessas diagonais aqui, até você chegar na linha de 80%, que é esse ponto azul aqui. Beleza? E se você tiver interesse, eu não sei se vocês conhecem ou não, acho que alguns já conhecem, mas eu peguei de um site que eu vou colocar no chat, que é basicamente uma carta psicométrica interativa, e aí facilita bastante, assim, para você entender como funciona cada propriedade na carta e para você achar os pontos. Então, eu usei esse site para desenhar esse ponto aqui. E, enfim, a gente quer achar o ômega 1, né? Então a gente achou esse ponto, o ômega 1 a gente sabe que está aqui nessas linhas horizontais, então a gente só seguir aqui, e a gente vai chegar a mais ou menos 20, aqui está gramas por quilograma, tá? Então seria 20 gramas por quilograma ou 0,0192 quilograma por quilograma. Esses valores, vocês não precisam ser tão exatos também. Na correção das provas, o Silvio é bem tolerante em relação a erro de leitura de gráfico, assim. Então, por exemplo, aqui estava entre 0,20 e 0,19, ficou, aqui eu escrevi 0,092, mas se colocar 0,095, 0,019, tá valendo também. Então, não precisa se preocupar em ser extremamente exato, assim. E aí tá, a gente achou a umidade absoluta do ponto 1, vamos para o ponto 2. É a mesma coisa, de novo, a gente tem a temperatura agora 20 graus, eu esqueci de mudar aqui, era para ser T2 e F2, tá? Mas temperatura de 20 graus e o F2 é 100%. Aí ele é 100% porque... Vou voltar. Aqui ele fala que o ar úmido é resfriado a 20 graus e em seguida reaquecido para passar pelo condensador. A ideia é basicamente que ele vai passar por aqui, por esse trecho, ele vai esfriar até chegar a umidade 100%, que ele vai chegar no que é conhecido como ponto de orvalho, e a água, o vapor que está no ar vai começar a condensar e ficar aqui. E aí, como do ponto 1 para o ponto 2 só isso acontece, você sabe que no ponto 2 a umidade relativa é 100%. Então, você tem o estado definido aqui completamente, e você pode achar o ponto na carta espectrométrica de novo. Então, temperatura 20 graus, umidade relativa 100%, que é essa linha, a última linha aqui
essa linha curva do gráfico, e aí a mesma coisa, você vai seguir essa linha agora na horizontal, até a barrinha do lado, para você ver a umidade absoluta, que aqui está em torno de 1 grama por quilograma. Opa, 10 gramas, desculpa, aqui está cortado. E aqui ficou 14,7, 0,0147 quilogramas por quilograma. Essa unidade, quilograma por quilograma, na verdade é quilograma de água por quilograma de ar, e aí a gente vai usar isso justamente para poder calcular a massa de água. Então, a gente tem umidade relativa antes, umidade absoluta antes, umidade absoluta depois, e a gente vai multiplicar pela massa de ar, pelo fluxo de ar. E aí é simples, é só você substituir os valores. Então, o que a gente achou antes no gráfico, que é 0,092 menos 0,047, multiplicado pela vazão mássica, que isso aqui está anunciado, e aí vai dar isso aqui. E aí está pronto a vazão mássica de líquido. Aí agora para a parte 2, a gente quer achar as entalpias para... Então, deixa eu voltar lá, para lembrar. Na parte 2, a gente quer achar as entalpias pela carta psicométrica agora, para aplicar a primeira lei e achar a quantidade a potência necessária. Certo? Então, vamos lá. Então, a mesma coisa, de novo, a gente vai usar... aqui era para ser H1. A gente vai usar a carta psicométrica, os pontos que a gente tem, 28 e 80, aqui. Só que dessa vez, ao invés de ir para o lado na horizontal, a gente vai seguir as linhas da diagonal, que é da entalpia. Então, nesse caso, a gente vai subir aqui essa linha, vai ver que está entre 80 e 90, aqui seria 85. Então, 80 e 90, desculpa, eu olhei errado os linhas. Aqui estaria, então, um pouquinho acima de 85, né? Vendo essas duas linhas aqui. Então, a gente acha que 75, aí a gente acha 77 kJ por quilograma. Aí, de novo, para o ômega 2, de novo, a gente tem 20 graus Celsius de umidade relativa igual a 100%, tá nesse ponto, e aqui tá bem fácil de ler, tá em quase 60 da entropia, fica 57 kJ por quilograma de ar. E aí, beleza. Então, vamos partir para a primeira lei. Aí, aqui eu coloquei no estado da primeira lei, lembra que a gente está... nesse caso, a gente vai usar a primeira lei para o volume de controle, que a gente tem massa entrando e saindo do sistema. E isso aqui é no estado da primeira lei, então o fluxo de calor menos o fluxo de trabalho, a potência, é igual à quantidade de massa que sai vezes a entropia, que seria o 2 aqui, menos a quantidade de massa que entra vezes o HE. Isso aqui vem do termo 1, na verdade, então se vocês tiverem dificuldade nessa parte, eu recomendo dar uma revisada mais na matéria de termo 1, a parte de primeira lei e segunda lei, que aliás, assim, eu recomendo bem fortemente que vocês manjem bastante de primeira lei e segunda lei. Se souberem isso, o termo 2, de forma geral, vai ficar bem mais tranquilo, assim. E aqui a gente tem de entradas, então. A entrada vai ser a vazão máxima de ar do ponto 1, vezes a entalpia do 1. E na saída a gente tem tanto a vazão máxima de ar vezes H2 aqui, como a saída que também está saindo massa como água líquida, né? Sendo que eu chamei de ml aqui, m.l vezes HL. Lembrando que aí aqui a gente sabe que a massa de ar não vai mudar. A única coisa que vai mudar é a massa de água, que está saindo aqui embaixo. Então, a massa de ar 1 é igual a massa de ar 2. O HL é igual a 83,94, que é o que estava no enunciado. E... Aqui... desculpa. Aqui a gente queria achar o Q1 e Q2, desculpa. Então, aqui a gente acha do Q1 para Q2, do Q de 1 para 2, e aqui a gente sabe que o trabalho é zero. A gente sabe que o trabalho é zero porque ele fala que é um ciclo de refrigeração de vapor ideal, e o trabalho só vai acontecer no compressor que estaria aqui, né, que eu deixei cortado. Então vamos lá, aplicando a primeira lei, agora é só substituir os valores, então MR1H1 vai ser 0,25,77, 77 a gente achou da carta psicométrica aqui atrás, certo? O A2 é a mesma coisa,
MR2 é a mesma coisa, só que vai ser 77 e 57. E o MLHL, a gente vai usar o ML que a gente achou na primeira parte do item A. Ah, tá aqui, desculpa. E aí a gente vai multiplicar pela entropia do líquido, da água líquida. E aí, aplicando, a gente sabe que o H é zero, então aqui some, as somas do MS é só o ml ou o ml e o 2, que está aqui, menos o estado 1, que está aqui. E aí, resolvendo, a gente vai achar que vai dar menos 4,91 kW. E aí, a gente sabe que ele tá saindo o calor está saindo do ar, porque deu negativo aqui. Então, como a gente estava usando o volume de controle, se que é positivo, a gente sabe que está entrando o calor no sistema, se que é negativo, a gente sabe que está saindo o calor do sistema. Beleza? Se tiver alguma dúvida, é só falar, senão eu vou continuar aqui pro item B. Eu tenho, rapidão. Manda. Aquele HL que você colocou ali, eu posso, tipo, por exemplo, pegar ele como líquido comprimido, né? Sim, então, na verdade, esse HL, ele tá no enunciado, deixa eu ver, ele tá aqui, ele dá o HL para água líquida. Mas se ele não desce, geralmente, você pode aproximar ou para líquido comprimido se tiver o estado, se você não tiver o estado, você usa o líquido saturado, na temperatura que ele dá. Beleza? Mas ele tem que dar a temperatura, então, né? Sim, ou ele dá, sim. Se ele não te der o HL, ele tem que te dar pelo menos a temperatura para você achar. Beleza? Ah, tá, acho que entendi, sim, valeu. Tá, o resto tá tranquilo, deu pra entender? Deu sim, deu sim. O líquido que tá ali dentro do bagulho que refrigera lá, ele vira O vapor, né? Ele, tipo, pega o calor do ar e vira vapor, não vira? líquido. O que tá no evaporador ali. Evaporador aqui ou. No evaporador aí, logo depois da válvula. Ah, calma, aqui? Não, calma. Então, o que é que assim, são duas coisas diferentes. O ar tá passando por aqui, então é um, dois e três. Aí, aqui dentro, você vai ter o fluido de trabalho, que é o R22. Então, no caso, o líquido que sai do ar vai aqui para baixo, que tá esse M ponto líquido. Sim, Faz sim, sentido? mas então, é mais aquele negócio da consideração lá que, tipo, eu tenho que considerar, pensando nas outras matérias, sabe? Pensando nas matérias um pouco mais na frente, de Ah, termo ainda, eu tenho que considerar esse R22 como, tipo, título um, né? tá, tá. Ah, então, isso eu vou. É, para o item B ou item C, não sei. Acho que pro item B ou pro item C a gente vai precisar determinar os estados aqui desse ciclo, e aí eu vou explicar certinho como que a gente sabe o estado do R2, essas coisas, beleza? Tá, tá, suave. Então, tô vendo Oi, agora eu que. Pode tenho falar, uma pode falar. dúvida também. Ah, Como que você sabia que no estado 2 a pressão relativa era igual a 100? a umidade relativa? Isso, a umidade relativa, desculpa. Então, é porque no enunciado ele fala que ao escoar através do evaporador, o ar úmido é resfriado a 20 graus Celsius, em seguida é reaquecido passar pelo condensador. E aí depois aqui embaixo ele fala determinar a vazão de água removida, taxa de transferência, tá? Então, basicamente, isso é uma das coisas de termo que meio que você tem que ter uma noção mínima do que esse sistema que ele te dá tá fazendo. A ideia desse sistema é desumidificar, tá aqui, né? Desumidificador. Então a Uhum. ideia é você passar daqui para cá e você vai tirar calor do ar que tá passando para você chegar no ponto de orvalho e condensar o ar e cair aqui. Quando você chega no ponto de orvalho, para condensar o ar, você sabe que a pressão relativa é 100%, a umidade relativa é 100%. Então, o ponto de orvalho nada mais é do que a umidade relativa é igual a 100%. Esse grafo aqui seria esse ponto aqui. Então, quando você Ah, vai. Tá, fala. não, não. Faz sentido? Não ia falar nada. Aham, entendi. Tá, então, tranquilo. Já E aí, por causa. deveria saber de. Meio que Você já sabe deveria saber isso, né?
Você sabe que, tipo, como ele fala que é um desumidificador e você tá tirando, tipo, tá formando algo líquido aqui embaixo, você sabe que o estado 2 vai ser umidade 100%. É meio Tá que assim. certo, então, obrigado. A não ser, tipo, a não ser que ele falasse que a umidade relativa, por algum motivo, tipo, acontece alguma coisa aqui que a umidade relativa não é 100%, você sabe que é. Tá, Então, beleza. acho que de termo vocês já devem ter pelo menos se acostumado um pouco com isso, mas as questões de termo geralmente tem muita coisa que vocês têm que, assim, ler o enunciado e assumir várias coisas por causa do que o enunciado está falando. Beleza, Mas, então, obrigado. tá, imagina. Tá, então pro item B, a gente quer achar o W ponto, que é a potência. Para isso, a gente vai começar calculando os estados no ciclo da refrigeração. Depois a gente vai achar a vasomássica do refrigerante para achar W ponto. Beleza? A história do M.R, que eu achei que eu denominei aqui sendo a vazão do refrigerante, porque se fosse tipo a potência específica, então potência por unidade de massa, não precisaria disso aqui, mas como ele quer o W ponto normal, a gente tem que achar a vasomássica também. Então vamos lá. Primeiro, uma revisão de ciclo de refrigeração. E aí, isso é uma coisa que, nessa prova específica, eu não sei como é que é nas outras provas, mas isso aqui é uma coisa de termo 1, na verdade, da P3 de termo 1, se vocês lembrarem de ciclos. E é um dos ciclos que a gente vê bem pouco, mas tem no livro, e aí, se vocês levassem. Aliás, como vocês estão fazendo a prova, vou fazer a prova EAD, vocês podem ter o livro aberto e procurar os ciclos lá para dar uma ajudada. Mas, basicamente, você tem que saber mais ou menos como o ciclo funciona. Então, eu peguei essa imagem aqui, é o da prova. Essa imagem seria o ciclo equivalente que está no livro. Aí eu só risquei aqui, era para ser 1, 2, 3 e 4, risquei para ficar equivalente aos pontos que a gente vai usar na prova. Então, aqui mais para a direita, você tem o diagrama TS, indicando os pontos que a gente vai usar. Então, 4 aqui, 5, 6 e 7. Aí, esses 5 linhas e 7 linhas são pontos mais diferentes, assim, que de vez em quando eles precisam, mas normalmente não. Eu vou passar já para o próximo slide, que a gente vai começar a achar os estados. Então, a gente não precisa achar todos os dados de todos os estados, mas eu coloquei uma tabelinha aqui no canto para a gente ir preenchendo conforme a gente vai achando. Então, a gente vai começar primeiro com o que a gente tem do enunciado, que é a temperatura no estado 4, que é 5 graus, e a pressão no estado 5, que é 1.600 kPa. Isso aí ele fala lá no enunciado que o R22 na saída do evaporador está 5 graus e o R22 saindo do compressor está 1.600 kPa. E aí você já pode anotar aqui. E aí que a gente, para achar os outros pontos, a gente começa a usar o conhecimento que a gente deveria ter sobre o ciclo de refrigeração. Então, vamos lá, do gráfico, aqui no ponto 4, você vê que ele está bem em cima da linha de saturação, certo? Então a gente sabe que o título dele é igual a 1. E aí, tendo a temperatura e o título, você consegue ter o estado determinado e achar o resto dos valores. Aí, isso aqui eu peguei das tabelas de vapor saturado do Van Wylen mesmo, vocês vão ter acesso a isso na prova. Aí é só achar lá quando a temperatura for 5, quando o X for igual a 1, então quando ele for vapor superaquecido, vapor saturado, você completa aqui. E aí, beleza, o que mais a gente tem? Aí, do gráfico, de novo, a gente tem, primeiro, a gente acha que o título em 6 é igual a zero. Então, de novo, ele está na linha de saturação aqui, só que agora ele está para o lado do líquido saturado. Então, a gente vai lá em 6 e coloca x igual a zero. Depois, a linha de entropia do 4 para o 5, ela é completamente vertical, então a gente sabe que a entropia de 4 para 5 é a mesma. Então, a gente pode pegar aqui a entropia que a gente tirou no 4 com base na tabela e copiar para o estado 5. Depois, temperatura em 7 igual a temperatura em 4, que está aqui embaixo, certo? 7 está na mesma linha do 4, então a gente pega o T7 e copia para o T... A gente pega o T4 e copia para o T7. Pressão 4 igual a pressão em 7 também, mesma coisa. Pressão 4 igual a pressão em 7. E por fim, a pressão em 6 é igual a pressão em 5. Então, uma coisa que você tem que lembrar desse gráfico de TS, de VS, VH, essas coisas, o que significa cada linha, né? Então, essa linha aqui, azul mais fina, é linha de pressão constante, que é igual a essa linha
essa linha vertical preta aqui embaixo. Porque a gente sabe que P7 é igual a P4 e que P6 é igual a P5. E aí a gente completa aqui também. Então agora vocês veem que a gente tem basicamente o estado 5 e o estado 6 vão estar definidos. E a gente pode achar da tabela de vapor saturado e superaquecido de novo. Então, no estado 6 a gente tinha a pressão e o título. E o estado 5 a gente tinha a pressão e entropia. Depois é só vocês caçarem nas tabelas se vocês acham esses valores. E aí o estado 7 a gente tem temperatura e pressão. Só que vocês podem ver aqui que o estado 7 ele está dentro da região de saturação. Então, o título dele vai estar entre 0 e 1. Então, só tendo temperatura e pressão, a gente não consegue definir o estado dele completamente. A gente precisa ter mais alguma outra propriedade. E aí, isso eu acho que é a parte mais chatinha, assim, de vocês lembrarem de cabeça, mas que a entalpia em 6 é igual a entalpia em 7, que é essa linha na diagonal aqui. Então, você pode copiar o H6 para o H7. E aí, por que isso acontece? Se vocês tiverem fácil esses gráficos, talvez vocês não precisem lembrar de cor, mas só um raciocínio por trás, é que basicamente entre 6 e 7 você tem essa válvula aqui de expansão, que ela é isentrópica. Então, essa válvula basicamente vai diminuir a pressão de 6 para 7, isentrópica, desculpa. Ela vai diminuir a pressão de 6 para 7 e a entropia vai aumentar por causa disso, porque vai ser uma expressão não resistida, mas vocês veem que não tem nenhum calor entrando ou saindo e nenhum trabalho envolvendo a mudança de estado para 6 para 7. Então vocês sabem que não tem como a entalpia mudar, porque não tem trabalho e não tem calor. Então vocês sabem que H6 é igual a H7, beleza? E aí, esses outros pontos aqui eu vou deixar em vazio porque a gente não vai precisar, são todos os dados que a gente precisa. Eu gosto de fazer tabelas desse jeito aqui, porque, para mim, pelo menos, fica bem mais fácil de identificar assim, o que eu tenho e o que eu preciso achar ainda. Então, eu não sei como vocês fazem, mas eu recomendo fortemente fazer alguma coisa que seja assim, compreensível e fácil de vocês consultarem depois para os exercícios. Vocês vão ver que, na maioria dos exercícios, depois que vocês definem todos os estados e as propriedades, a maioria das coisas vai sair assim, relativamente fácil, não vai ser muito difícil. E aí tá, vamos determinar então Q7 para 4 para achar a vazão máxima do refrigerante. Como a gente tem a entalpia em 7 e a entalpia em 4, a gente, aliás, não, desculpa, eu me precipitei. Q7 para 4 a gente vai usar entre esses estados, porque é justamente o mesmo calor que você está recebendo do ar, quando o ar está indo do estado 1 para o estado 2. Então, essa interação entre esses dois sistemas, o sistema do ar que está indo de 1 para 2, o calor que está saindo é o calor que está entrando para o R22 e do estado 7 para o estado 4. Então, você sabe que o Q7 para 4 é igual ao negativo do Q ponto que a gente achou antes, então é igual a 4,91 kW. E aí a gente vai aplicar a primeira lei entre o ponto 7 e o ponto 4. Aí, dessa vez, eu não copiei o enunciado inteiro, eu só peguei aqui já aplicado para esses pontos. E vocês veem que não tem trabalho aqui, porque aqui é só troca de calor, né? Aqui não tem nenhum compressor nem nada, não tem como ter trabalho. E aí tá, a gente tem, então, o Q7 e Q4, o Q7 4, a gente tem o H4, a gente tem o H7, a gente isola o MR, substitui e acha o valor aqui que é igual a 0,0316 quilogramas por segundo. Ficou faltando por segundo aqui. Isso na verdade acho que é outra coisa importante para falar, que eu espero que vocês já tenham bem fixo na cabeça de vocês, mas é sempre importante colocar as unidades para vocês não perderem ponto de graça. Então vamos lá. Agora sim, a gente tem os estados definidos, a gente sabe a vazão máxima do R22, então a gente pode achar a potência. A potência, a gente sabe que vai acontecer entre o estado 4 e o estado 5, que é onde o compressor está atuando. Então vamos lá, a gente vai aplicar a primeira lei entre esses estados, que, de novo, dessa vez não vai ter trabalho, mas não vai ter calor, então vai ter só o menos W aqui. Desse lado é igual a gente fez antes, M.R, agora do estado 5 para o estado 4.
E a gente tem todos os estados, a gente tem todos os valores tabelados. Esse 0.033, 316 a gente achou antes. 276 é o estado 5, é o H do estado 5, 251 é o H do estado 4. É só resolver, a gente vai achar o trabalho igual a menos 7908 kW. E a gente sabe que o trabalho está entrando no ciclo, de novo, porque o trabalho negativo, se o trabalho fosse positivo, ele estaria saindo, o trabalho negativo, ele está entrando no sistema. Isso aqui, na verdade, também, se vocês mexerem, se vocês deixarem o sinal bem indicado certinho na resposta, vocês não precisam falar se está entrando ou saindo do sistema, já vai estar subentendido pelo sinal. Mas se vocês estiverem com dúvida e quiserem só confirmar, aí vocês escrevem isso aqui. Aí vocês podem até não deixar, deixar sem o menos e colocar só que o trabalho entra no ciclo. Mas, de forma geral, eu acho melhor, assim, usar a primeira lei do jeito que tá, porque aí vocês acabam não se confundindo com o sinal. Eu acho mais fácil. E aí, por fim, o item B, então, era só determinar a potência, a gente fez aqui, né, menos 0.7908. Então, vamos para o item C, que é determinar T3 e Φ3. O que acontece, então, para a gente achar T3 e Φ3? A gente vai achar o fluxo de calor de 5 para 6, que é esses pontos aqui. A gente vai achar a quantidade de calor, então, que está indo desses pontos para o nosso sistema de ar. E aí, esse calor, a gente vai usar para achar o H3 por meio da primeira lei entre o estado 2 e o estado 3. E aí, com isso, a gente vai achar, aí vai ter o H3, e a gente vai poder achar na carta psicométrica T3 e Φ3. Então, vamos fazer o exercício, que acho que foi mais fácil de entender também. Então, vamos lá. Primeiro, determinando que é 5 para 6. Vamos aplicar a primeira lei, então. Mesma coisa que a gente fez antes, dessa vez indo de 5 para 6, então, MR é o Q, não tem trabalho aqui de novo, tem só troca de calor. Aí vai ser MR, H6, que é o que está saindo, menos H5, que é o que está entrando. A gente vai aqui na nossa tabela de propriedades, substitui os valores, e acha que Q de 5 para 6 é igual a menos 696. Então, de novo, aqui a gente vai ter que o calor vai estar saindo do nosso ciclo do refrigerante para o nosso sistema de ar. Então, para determinar H3, aí já vai aplicar a primeira lei entre os estados 2 e 3, sabendo que o Q2 para 3 é igual a menos Q5, Q6. Então, saindo do sistema de R22, entrando no sistema do ar. Então, aplicando a primeira lei, de novo, vazão máxima do ar agora. H3 é o que está saindo, H2 é o que está entrando. Então, H3 mais, menos H2. A gente isola o H3 aqui, então joga o M dividindo, joga o H2 somando, substitui os valores. 5,696 foi o que a gente achou antes, 0,25 a gente já tinha denunciado, e 57 é o que a gente tinha lá do item A. Se vocês forem lá dar uma olhada. Lembrando que isso aqui, esse H2 e H3 é do ar, né? Então isso aqui a gente achou lá no começo. E a gente vai achar que H3 é igual a 80 kJ por quilograma. E aí, de novo, esse H3 é kJ por quilograma de ar, tá? E a gente vai usar kJ por quilograma de ar, porque é o que tem na carta psicométrica, a gente acha o H3 direto na carta psicométrica. E aí tá, agora para a gente achar o T3 e Φ3, a gente sabe que ômega 3 é igual a ômega 2, que é igual a 0,0147. A gente sabe disso porque entre os estados 2 e 3, você vê que não tem nenhum tipo, não tem entrada de vapor no ar e não tem condensação de água. Então, a água contida o vapor contido no ar entre 2 e 3 vai se manter igual. Então, a gente sabe que ômega 2 é igual a ômega 3. E aí, com o ômega e com o H3, que a gente vai achar nas diagonais da entalpia, a gente vai aqui, então, aproximadamente 0,014, aqui um pouquinho abaixo do 15, vai na horizontal, vai ligar com as linhas da diagonal, que é da entalpia, que é aproximadamente 80, que é esse aqui, e aí você vai juntar os dois e vai achar esse ponto aqui, mais ou menos. A gente quer achar T3 e Φ3, então agora para o T3 é só seguir as linhas verticais. Então daqui a gente vai descer para ver aqui, vai estar entre 40 e 45 para a temperatura. E o Φ3, a gente vai ver as linhas curvas,
que você vai ver tá entre 30 e 20 graus, aí eu coloquei 30 e 20% e tá mais ou menos 27%. E aí, de novo, vocês podem ver que a partir de você determinar as propriedades pela carta psicométrica é uma coisa bem visual, assim. Então, se eu falar se a umidade relativa tá, sei lá, 28 ou 25, tá tranquilo também. Isso não é. É só você não errar absurdamente isso aqui e falar que tá tipo 10. Aí não tem como você justificar. E, por fim, desenhar o processo. É, aqui eu acabei esquecendo de colocar um slide sem as linhas, mas acho que dá para entender aqui. Então, o ponto 1 foi o que a gente viu primeiro, que era a temperatura 28, umidade relativa igual a 80. Para o ponto 2, que é a umidade relativa a 100%, e aí isso é o mais importante, vocês têm que saber que, por causa do ciclo que a gente está usando, por causa do processo que a gente fez, primeiro o que vai acontecer é que a temperatura vai cair sem mudar a umidade absoluta. Porque enquanto a mistura de ar e vapor não tiver com a umidade relativa igual a 100%, não vai acontecer condensação, porque a gente não vai chegar no ponto de orvalho. Então, primeiro vocês vêm aqui na horizontal, mantendo a umidade absoluta igual, até chegar nessa linha aqui, que é igual a umidade relativa igual a 100%. Quando você chegar aqui, aí sim vai começar a acontecer a condensação do vapor. E aí você vai começar a descer, então a umidade absoluta vai começar a mudar. Aí você vai caindo até chegar no ponto 2. Beleza? E aí do ponto 2 para o ponto 3, é só você fazer uma linha reta aqui. Aí isso aqui é bom vocês deixarem no diagrama de vocês, deixar bem paralelo as linhas horizontais aqui, porque é importante indicar que o ponto 3 e o ponto 2 têm a mesma umidade absoluta. E aí depois é só vocês... E é isso, tá pronto. Esse é o item C. Beleza, essa foi a questão 1. Foi até que rápido. Eu não sei se foi rápido demais, só uns comentários, né? Vocês veem aqui que eu deixei os slides prontos, então para não precisar ficar escrevendo na tela que fica meio ruim. Deu para acompanhar bem? Vocês entenderam a resolução? Vocês têm alguma dúvida? Eu tenho. Tem alguma tipo importância o T3 ser maior do que T1? Com a temperatura dos dois? Ser maior? Não, isso é só. Cadê? Isso aqui foi só por causa dos dados do enunciado. O T3 podia estar em qualquer lugar, não tem diferença. Ele só não podia estar para cá porque não existe, né? Mas qualquer coisa pro lado direito do ponto 2 está valendo. Então ele Beleza? pode ser, tipo, mais frio do que o T1, né? Sim, pode. Ah, suave. Então, tá, o que é importante de você desenhar o processo aqui é respeitar as linhas horizontais para indicar que a umidade absoluta não está mudando. E essa passagem aqui acho que é mais importante, você saber que você não pode ir direto do ponto 1 para o ponto 2. Você tem que primeiro chegar na umidade relativa a 100% para depois diminuir a umidade absoluta. Beleza? Mais alguma dúvida? Eu acho que não, então eu vou continuar. Vamos para a questão 2, então. A questão 2 é sobre aqueles diagramas de desvio de entalpia e desvio de entropia. E, de novo, vou fazer o mesmo esquema, vou ler o enunciado, vou mostrar mais ou menos como eu separei o exercício e a gente vai começar a resolver item por item. Então, vamos lá. Questão 2. Uma empresa distribuidora de propano precisa transformar, numa operação em regime permanente, propano a 350 Kelvin e 100 kPa em líquido saturado a 290 Kelvin. Se essa operação for realizada em um equipamento que opera de modo reversível e que está em um ambiente a 300 Kelvin, determina a relação entre as vazões volumétricas de alimentação e descarga, a taxa de calor transferida por unidade de vazão mássica e a potência envolvida no processo por unidade de vazão mássica. Aí ele dá os dados do propano, então o M, o CPO, o R, o T crítico e o P crítico. E aí, coisas importantes para a gente ver do enunciado, primeiro são os dados, né? Então, primeiro está a 350 Kelvin e 100 kPa. O estado 2 vai ser 290 Kelvin e líquido saturado. Então, já tem o estado definido do N2 também. Outra coisa bem importante é que ele fala que ele é reversível. Então, você sabe que não vai ter geração de entropia nem nada. E a temperatura ambiente igual a 300 Kelvin. Então, vamos lá.
Eu separei, então, esse exercício em 3 itens. Primeiro, a gente quer achar a razão volumétrica, o RV. Depois, a gente vai achar o calor. E, por fim, o trabalho, certo? A, a potência. Então, vamos lá. Primeiro, fórmulas. Então, que nem eu fiz na questão 1, a gente vai começar a resolver efetivamente. Vou apresentar as fórmulas que a gente usa normalmente. Um segundinho, rapidão, por favor. Mano. Você pode voltar ali no enunciado só para eu pegar ele aqui? Sim, sim. Se vocês quiserem ter um chat assim bem fácil de pegar, eu não sei se eu consigo mandar no chat, eu acho que não, mas tem no Polishare, então é só vocês entrarem no Polishare. É a única prova que tem lá, eu acho, da P1. É de 2019. Aí vocês vão ver que lá tem uma resolução também, mas a resolução que tá no Polishare eu achei bem simplificada, assim. Por isso que eu fiz esse PowerPoint para fazer uma simplificação mais passo a passo. Eu posso passar ou você tá pegando ainda? Pode passar, já peguei aqui. Tá, beleza. Então vamos lá, para as fórmulas. As fórmulas que a gente mais vai usar são essas duas aqui. Então, basicamente, qual que é a ideia? Se a gente quiser achar a variação de entalpia de um estado para o outro, a gente vai usar esse cálculo aqui. Então, esse primeiro termo seria caso o elemento que a gente está usando, se ele fosse em gás ideal, esse seria a variação de entropia, de entalpia. Então, esse asterisco aqui sempre indica gás ideal. E aí, esse segundo termo, esse menos RTC, blá, 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 isso aqui é o desvio que tem entre o estado verdadeiro, assim, a propriedade do estado verdadeiro, e como seria se ele fosse gás ideal. Então, isso aqui é o que a gente vai tirar daqueles diagramas. Mesma coisa para o desvio de entropia. Se a gente quer achar a variação de entropia de 1 para 2, aí a gente vai calcular esse primeiro termo, a gente calcula por fórmula, supondo o gás ideal. Esse segundo termo a gente acha pelo diagrama. Então, é o que está aqui nesse slide. Esses dois diagramas. E aí, a vantagem de a gente estar usando a hipótese de gás ideal é que a gente pode usar essas fórmulas mais diretas. Então, a variação de entalpia para gás ideal, se vocês lembram de termo 1, SCP delta T, e a variação de entropia para gás ideal, SCP ln de T2 sobre T1 menos R ln de P2 sobre P1. Essa fórmula aqui, na verdade, tem outros modos de apresentar ela. Eu deixei desse jeito aqui porque é o jeito que estava nos meus resumos do ano passado. Mas no livro tem outras fórmulas, mas nesse exercício a gente vai usar essa fórmula aqui. Então vamos lá, os diagramas. Eu coloquei os diagramas de desvio de entalpia e desvio de entropia aqui. A forma como a gente usa eles é bem parecida. Então, as nossas entradas, assim, o que a gente vai ter para procurar no diagrama, geralmente é a temperatura reduzida, a pressão reduzida, e eu anotei aqui do lado que a temperatura nossa reduzida é T sobre T crítico, e a pressão reduzida é P sobre P crítico. Então, a gente geralmente vai ter que achar o TR e o PR para poder jogar no diagrama. Vocês veem aqui que tem a pressão reduzida nas linhas verticais, e essas linhas curvas aqui equivalem ao T reduzido, a mesma coisa para o diagrama de entropia. Então, vamos lá. O item A, vamos determinar os estados. Então, o estado 1, do enunciado, a gente tem que a temperatura 1 é igual a 350 Kelvin, a pressão 1 é igual a 100 kPa, e a gente tem TC e TP, que ele dá no enunciado também. Então, calculando TR1, a gente vai ter 350 sobre 369,8, 0,95. PR1 vai ser a mesma coisa só para expressões, vai ter 0,023. E aí a gente passa para o próximo slide, a gente vê aqui, se a gente jogar isso aqui, tanto no diagrama de variação de entalpia quanto de entropia, vocês vão ver que, deixa eu ver aqui de novo, 0,95, 0,023. Então, se vocês forem procurar aqui, 0,95 é essa linha aqui. E 0,023 vai estar abaixo desse 0,01. Então, vai estar nessa região aqui, mais ou menos. Vocês veem que está muito próximo de zero. E aí, nesse caso, se vocês quisessem adotar o desvio de entalpia igual a 0,1, 0,2, vocês podem, mas vocês veem aqui que está muito próximo de zero. Então, quando acontece esse caso, se ele está muito perto aqui de zero, vocês podem falar que ele se comporta mais ou menos como o gás ideal, que é o que eu vou fazer no estado 1.
Então, eu vou falar aqui que H, asterisco menos H sobre RT de 1, que é o que a gente tira do diagrama, essa parte aqui, né? Isso vai ser igual a aproximadamente zero. A gente vai adotar a hipótese de gás ideal para o estado 1. Agora, para o estado 2, a gente tem 290 Kelvin para o T2, e a gente sabe que é líquido saturado. Então, a mesma coisa, a gente vai calcular a temperatura reduzida, T2 sobre TC, vai dar 0,784. E aí, como a gente não tem pressão, ao invés de entrar com a pressão reduzida, a gente vai entrar com a informação de que é líquido saturado. Então, se vocês forem ver aqui no diagrama, vocês têm essa linha aqui, que indica líquido saturado e gás saturado. Então, se você souber a temperatura ou a pressão de um estado e souber que ele é líquido saturado ou gás saturado, vocês podem usar essas duas informações para achar os valores. Então, no nosso caso, o nosso T era... CR era 0,084, ele é líquido saturado. Então, a gente vê aqui T,08, então tá mais ou menos aqui entre 0,7 e 0,8, e ele tá na linha do líquido saturado, então ele estaria mais ou menos aqui, assim. E aí, com isso, você consegue achar tanto o desvio de entalpia, ou de entropia, dependendo do diagrama, que vai dar 4,7, mais ou menos, 4,6. E aí, descendo aqui, você vai achar a pressão reduzida, que vai dar em torno de 0,2 alguma coisa. Então, é o que a gente acha aqui. Achar no diagrama PR2, a gente vai achar 0,22. E aí, dessa vez, como a gente tem o PR22, o PR2, a gente pode usar o P crítico e o P reduzido, é só você jogar o P crítico para o outro lado, você consegue encontrar essa equaçãozinha aqui e achar a pressão em 2. Beleza? E aí vamos para achar, então, a razão volumétrica. Para a gente achar a razão volumétrica, a gente vai usar essas fórmulas aqui. Tá, agora eu vou ter que usar caneta, porque eu esqueci de adicionar uma coisa. Mas, da onde vieram essas fórmulas? É o seguinte, a gente sabe que Z... Vocês sabem, Z é o fator de compressibilidade, né? Então, é tipo meio que uma medida do quão longe você está do comportamento de gás ideal. Se Z for igual a 1, você pode assumir que ele se comporta como gás ideal. Então, Z é igual a PV sobre RT. E eu vou tirar isso aqui. Isso aqui eu esqueci de consertar antes, eu vi agora só, mas como a gente está usando V específico, não tem o M na fórmula, mas isso não faz diferença, vocês vão ver que ia sumir depois de qualquer forma. Então vamos lá. Partindo disso aqui, da definição de fator de compressibilidade, a gente consegue achar os Vs, V1 e V2, beleza? Então é só para vocês saberem de onde veio isso aqui. Então vamos lá. Tá aqui, tá aqui. Foi mal, gente, eu inverti os slides. Enfim. Então, aqui de novo, o Z é o que eu falei, que era PV sobre RT. Aí, dessa vez aqui está sendo os M's, V1 é igual a Z1 RT sobre P1. E aí, para a gente achar a razão volumétrica, que é V1 sobre V2, a gente precisa achar quanto vale V1 e V2. A gente vai fazer isso com base nessas fórmulas. A gente já tem o P1, T1 já tem, do enunciado, T2 tinha do enunciado, P2 a gente achou no começo do exercício, o R a gente tem do enunciado, então falta achar Z1 e Z2. E a gente vai usar o diagrama de compressibilidade, fator de compressibilidade, que, de novo, é muito parecido com o diagrama de desvio de entalpia, diagrama de desvio de entropia, ele funciona de uma forma muito parecida. Então, vamos lá. Z1, a gente vai assumir que é mais ou menos 1, porque a gente adotou a hipótese de que o estado 1 a gente pode tratar como gás ideal. A mesma coisa que eu falei no começo do exercício, se vocês quisessem, vocês poderiam procurar aqui no diagrama o valor real, assim, o valor mais próximo do fator de compressibilidade, que seria, eu não lembro os valores direito, mas era 0,0 alguma coisa de pressão reduzida, e a temperatura reduzida também estava por aqui, acho que é 0,08, 0,9, mas vocês veem que, tipo, vai dar bem aqui embaixo, então é bem razoável vocês assumirem, desculpa, vai dar bem aqui em cima, porque é gás saturado. Então vocês vão ver que tá bem próximo de 1 aqui. Aí vocês poderiam adotar 0,98, 0,99, se vocês quiserem ser mais precisos. E aí, o que eu confundi aqui é uma coisa
vocês prestarem atenção também que o diagrama de fator compressibilidade, o gás saturado, a linha de gás saturado e líquido saturado está invertido em relação dos desvios de entropia e entalpia. Então, para o diagrama de fator de compressibilidade, lembra que gás saturado está aqui em cima e líquido saturado está aqui embaixo. Enfim, achamos Z1, que é igual a 1, e Z2 a gente acha pela tabela. A gente sabe a pressão reduzida é igual a aproximadamente 0,22, a gente tem a temperatura, a gente sabe que ele é líquido saturado, então ele vai estar mais ou menos aqui. Eu estou falando as coisas e eu não estou usando o apontador, né? Eu espero que não tenha ficado muito confuso. Mas, então vocês veem que está aqui o Z2 e a gente vai adotar 0,036, mais ou menos. Vocês veem que ele está um pouquinho abaixo do 0,05. E aí tá, a gente tem Z1 e Z2. A gente pode, então, achar o RV, que é igual a V1 sobre V2. Então, a gente substitui aqui o ZRT sobre P. Então, aqui a gente tem ZRT1 sobre P1 e o V2 que a gente inverteu e fica Z2, R2, T2 embaixo e o P2 em cima. E é só substituir os valores. Z1 é igual a 1, então a gente some. T1 é igual a 350, P2 é igual a 935, isso foi o que a gente achou antes. Z2 a gente acabou de achar, 0,036, C2 a gente já tinha, 290, P1 a gente já tinha 100. Resolvendo isso aqui, a gente acha que a razão volumétrica é igual a 313,45. E aí, de novo, se eu não me engano, na resolução de prova aqui no Polishare, isso aqui vai dar 310, mais ou menos, porque ele usa, eu acho que ele usa o Z1 igual a 0,99, alguma coisa assim. Então tem uma ligeira variação aí. Mas, de novo, esse nível de diferença para esse tipo de questão não tem problema. Então, item B, vamos calcular o quê? E aí, pra gente calcular o quê? Um segundinho, rapidão, por favor. Mano, foi mal. Ainda nesse negócio do fator de compressibilidade, você tá ligado aquela tabela lá que o Silvio dá? Sei, acho que sei. O que ela significa? Ela é só dessa linha do gás saturado e líquido saturado, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, porque faz tempo que eu não vejo. Mas, se eu não me engano, ela... isso. Para a linha do líquido saturado e gás saturado, se eu não me engano é isso. E aí tem outras colunas aí que eu, pessoalmente, acho que eu nunca usei. Então, eu nunca me preocupei muito com isso, mas se vocês usarem, é outra forma de você acharem os valores também. Mas Acho que só precisa de um, né? Tipo, só precisa ou de TR ou de PR para achar o fator. Isso. Então tá suave. Por causa de saturação, sim. Isso. Beleza? Mais alguma coisa? Então, vamos continuar. Item B, então, a gente vai calcular a troca de calor. Para isso, a gente vai usar a segunda lei. E a gente vai usar a segunda lei porque o delta S aqui, S2 menos S1, a gente pode achar usando aquela fórmula e o diagrama de desvio de entropia. O que é o que a gente quer achar? T0 é aquele 300 Kelvin ambiente que está no enunciado. Esse gerado, a gente vai ver que ele é zero, porque o enunciado mesmo fala que o equipamento é reversível. A gente sabe que o S gerado é zero. E aí, essa aqui de novo é a fórmula que a gente vai usar, só para deixar registrado. E, vamos separar então por partes. Primeiro a gente vai calcular o S2 asterisco menos S1 asterisco, que é como se fosse gás ideal. Então, usando isso, a gente pode usar essa fórmula aqui, CPLN de T2 sobre T1 menos RLN de P2 sobre P1. E vocês vão ver que tudo isso aqui a gente já tem, né? CPR, T1 e T2 e P1, tudo isso a gente tinha do enunciado. A única coisa que a gente não tinha era o P2, que a gente achou no item A. Então, substituindo aqui, vai dar 0,16794 vezes ln, isso aqui, menos 0,18855 ln do P2 sobre P1, 935 sobre 100. Resolvendo isso, a gente acha que o ΔS, caso fosse gás ideal, é igual a menos 0,737. E aí, isso é uma coisa também que eu não sei, eu vejo várias pessoas confundindo. Eu não sei se é alguém aí que não tem muita certeza disso, mas existe uma diferença muito grande entre variação de entropia entre os estados e o S gerado. Em termo 1, eu acho que é uma coisa que o Ginter deve falar, o Silvio deve falar. Se você falar que S gerado é menor que zero,
você toma zero na prova, essas coisas, porque S gerado nunca é menor que zero. Só que variação de entropia, as diferenças da entropia entre um estado e outro, pode ser negativo. O que não pode é o S gerado. Então, acho que é bom deixar isso bem claro. Se você chegar nisso aqui e ver que S2 menos S1 deu negativo, não é um motivo para se preocupar, é normal, pode acontecer. Só o S gerado que não pode, que no nosso caso é zero, então não tem por que se preocupar com isso. Só deixando esse ponto bem claro, assim, porque eu acho que isso é uma coisa que eu sempre vejo as pessoas confundindo. Então vamos lá, a gente achou a variação do S para caso fosse caso ideal, então agora a gente vai achar esse segundo termo aqui através dos diagramas. E aqui a gente vai ter o diagrama de desenvolvimento de entropia, usando o ponto 2, então, de novo, líquido saturado e a pressão reduzida igual a 0,22, vai estar mais ou menos aqui, a gente vai subir e vai chegar mais ou menos nesse ponto. Eu não sei se eu marquei, eu marquei um pouco para baixo, na verdade, ele está aqui em cima. Mas, de qualquer forma, a gente vai chegar nesse ponto, que vai dar, vindo aqui mais ou menos, já dá 5,66 aproximadamente. Aí vocês podem, como agora você tem a pressão reduzida, a temperatura reduzida, e você sabe que o estado 2 é líquido saturado, você pode usar qualquer uma dessas combinações para achar esse valor aqui. Você poderia falar, ver pelo líquido, pela temperatura reduzida e achar pelo líquido saturado, que ia dar mais ou menos esse mesmo ponto. E aí, então voltando para os cálculos, a gente coloca o desvio de entropia para o ponto 2 igual a 5,66 e o desvio de entropia para o 1 é igual a zero, que é a mesma coisa do desvio de entropia de entalpia, que é igual a zero, porque a gente está assumindo que o estado 1 está em gás ideal. Então, é a mesma coisa aqui, se vocês forem ver, ele vai estar bem aqui embaixo, vai estar bem próximo de zero, vocês podem assumir um valor pequeno se quiserem. No caso, assumir zero, porque fica mais direto de resolver. Então, vamos lá. Essa aqui é a nossa fórmula original. Substituindo os valores, a gente vai ter isso. Então, esse menos 0,737 é do S2 asterisco menos S1 asterisco. E esse valor aqui é menos 0,18855 vezes 5,66 é desse termo aqui. Então, substitui o R, substitui o delta S do 2, o delta S do 1 é igual a zero. Fazendo essa multiplicação, vocês vão achar que S2 menos S1 é igual a menos 1,8. E aí, voltando para a segunda lei, a gente tem o estado dela aqui, aqui já estou marcando S gerado igual a zero, de novo. A soma de Q, eu coloquei só um Q aqui, porque só tenho um Q que está interagindo, que é o que está saindo do sistema. O T0 eu joguei para o outro lado. Então, a gente tem T0 igual a S2 menos S1. A gente sabe que S2 menos S1 agora é menos 1,8. O T0 veio do enunciado, que é igual a 300. Multiplica, vai dar menos 540 kJ por quilograma, mais ou menos. Então, vamos lá. Item C agora. Para calcular o W, a gente tem o Q, que a gente achou da segunda lei, e tem o H2 menos H1, que a gente vai usar aquela fórmula, que é de variação, desvio de entalpia agora. Então vai ser bem próximo, vai ser quase o mesmo esquema que a gente fez antes, só que agora, ao invés de usar a segunda lei, vai ser a primeira lei, e a gente vai usar os diagramas de entalpia ao invés dos diagramas de entropia. Então vamos lá, diagrama de entalpia, daí o ponto 2 vai estar mais ou menos aqui, mesma coisa de antes, vendo a linha de líquido saturado, quando que cruza com o pressão reduzida igual a 0,2 alguma coisa, ou a temperatura reduzida igual a 0,78 alguma coisa. Os dois vão chegar no mesmo ponto, que vai ser aproximadamente igual a 4,57. O desvio de entalpia para o 1 vai ser igual a zero, porque a gente está assumindo o estado 1 como gás ideal. Então, beleza. Primeira lei está aqui em cima, a fórmula de desvio de entalpia está aqui embaixo, o delta H1 aqui a gente achou que é igual a zero, o delta H2 aqui a gente achou que é 4,57, H2 asterisco menos H1 asterisco é variação de entalpia para gás ideal. Nesse caso, a gente pode usar CP delta T. E aí, CP a gente tem, delta T a gente tem também. Então, só substituir os valores. Então, vai ficar 0,6794 vezes parênteses 290, que é o T2, menos 350, que é igual ao T1, vai dar menos 100,7. E aí, então, nosso delta H é igual ao CP delta T, que a gente está jogando para cá, menos
R 0,18855 vezes TC 369,8 vezes o que está aqui dentro, que é 457 menos 0, então fica 457. Fazendo esses dois, a gente vai achar que H2 menos H1 é igual a 400, menos 419,4. Por fim, a gente vai jogar esse valor aqui de volta na primeira lei. Então, substitui o H2 menos H1 por menos 419,4. E, aliás, primeiro aqui, desculpa, eu joguei o W para esse lado, H2 menos H1 para esse lado, fica aqui menos H2 menos H1, então. O que a gente tem do item B, que é igual a menos 540. O H2 menos H1 a gente acabou de achar, menos 419, então fica menos 540 menos 419. Resolve a equação, vai dar a potência, a potência nesse caso, né, que é watts, vai ser menos 120,6 kW por quilograma. E acabou, na verdade. Eu acho que foi rápido, a gente fez em 1 hora só, mas é isso. A prova acabou, era isso. É claro que deixa eu manter a apresentação, só para... é claro que na prova você demoraria um pouco mais, é normal, porque vocês precisaram pensar em como resolver essas coisas, mas vocês veem que eu não sei se vocês tiram isso, mas se vocês souberem como usar os diagramas, e vocês souberem como mexer bem com primeira lei e segunda lei, tipo, não é muito difícil vocês conseguirem resolver termo 2. Então, vocês veem que as provas de termo 2 tem muita base em termo 1, assim. Então, se tiverem dificuldade, eu falei no começo, mas vou falar de novo, se tiverem dificuldade com primeira lei, com segunda lei, com diferenciar entre quando usar para sistema, volume de controle, eu recomendo muito fortemente vocês darem uma olhada de novo nessa parte da matéria de termo 1. Eu sei que está um pouco em cima agora para P1 de termo 2, mas fica aí na mente de vocês para as próximas provas. E é isso. Vocês têm alguma dúvida? Vocês querem falar alguma coisa? Ficou bom a apresentação assim? Ficou muito rápido? O que vocês acharam? Eu tenho uma pergunta lá no 2 ainda. Lá no exercício Manda. 2. Tá. Como é que eu faço tipo, para encontrar, por exemplo, a entalpia 2 ou a entalpia 1 assim sozinha? A entalpia 2 ou a entalpia 1 sozinho? Tá, calma, deixa eu chegar lá. Certo. Então, você quer achar, por exemplo, só o H2, por exemplo? Tipo, por exemplo, se. Só o H2. Então, isso vai depender bastante do que você tem. Nesse exercício, por exemplo, deixa eu ver. Chegar aqui no final. Nesse exercício, se você tivesse o H1, aqui, por exemplo, você tem. A gente tem o CP delta T, o RTC a gente tem denunciado, e os deltas H aqui, os desvios de entalpia, a gente achou pelo diagrama. Se você tivesse H1, você poderia achar H2 só jogando H1 para o outro lado e se resolve. Ou, por exemplo, se no exercício ele estivesse pedindo para você determinar o H1, sabendo que o W é igual a determinada coisa, aí você faria você acharia aqui que H2 menos H1 é igual a Q menos W, então vai ser igual a determinado valor aqui. Aí você vai ter aqui embaixo a mesma coisa e você consegue resolver por sisteminha, eu acho. Então, assim, depende muito do exercício, mas para essa matéria especificamente, para a matéria essa parte de gás, de desvio de gás ideal, eu não lembro de ter muito exercício desse tipo. Eu não lembro de, assim, acho que geralmente o que você acha mesmo é a diferença de entalpia, a diferença de entropia, os desvios. Eu não lembro exatamente, assim, de muitos exercícios que você precisa se achar especificamente H2 ou H1. Uma entalpia especificamente, assim. Tipo, a minha dúvida era mais em relação, assim, por exemplo, você tem lá aquele sisteminha lá de Rankine e tipo, sei lá, tem algum compressor, uma parada desse tipo que, sei lá, a entropia é igual, sabe, para dois estados. Aham. Como é que eu tenho que fazer, tipo, para achar o resto das coisas, assim, desses dois estados que têm a mesma entropia?
Tá, calma. Então é mais. Tá. Ah, aqui. Tem um ciclo, e aí você. Calma, fala de novo a dúvida agora para eu tentar resolver. Tipo, pensando em gás tipo, que não é ideal, tá ligado? Sim, sim. Se eles têm, tipo, se eles passam por algum compressor e aí eles têm a mesma entropia, como é que eu, tipo, encontro a entalpia deles, essas outras coisas assim? Ah, tá. Putz, tá. Não necessariamente num ciclo, pode ser tipo, só indo do estado 6 para o estado 1 do estado 1 para o estado 2, vai passar por um compressor, e aí você vai saber que a entropia é alguma coisa igual, mas a entropia é diferente. Aí você quer saber como você acha essa. Tá. Putz, de novo, vai depender do que você tem. Mas o que você pode fazer, por exemplo, é. O que eu acho que aconteceria? Você faz o cálculo dessa mudança de estados, considerando os dois estados como sendo o gás ideal, e aí você vai achar o H do gás ideal. Eu- e aí é, você provavelmente vai ter a temperatura reduzida, a pressão reduzida, então você consegue achar o desvio de entalpia é, desse gás ideal para o gás real. Então, voltando nas fórmulas lá, você acharia isso aqui pela fórmula, você acharia esses dois pelos diagramas, e aí você teria que saber é, o, a entalpia de um dos dois, provavelmente. Você teria que ter outra forma de saber a entalpia de um dos dois para achar o outro. Então é difícil assim falar de uma forma genérica, porque depende muito de cada exercício. Se você tiver um exercício exemplo assim que tenha feito você ter essa dúvida, manda. Eu não sei, se for do livro, manda o número do exercício do livro e eu posso dar uma olhada aqui e eu posso dar uma explicação mais específica, assim. Mas falando de forma genérica, é isso, assim, o que eu acho que acabaria acontecendo é que você calcularia a mudança de estados com base em gás ideal, e aí você calcularia o desvio para achar o valor efetivamente. Na verdade, tipo, se você calcular, por exemplo, para o estado 2, se você achar esse valor aqui, você consegue, se você tiver o H2 asterístico, né, se você tiver a entropia caso o estado 2 fosse gás ideal, você poderia igualar isso aqui ao que você achou no diagrama e isolar o H real. E aí você teria o H2, por exemplo. Então, depende do exercício. Eu não consigo dar uma resposta, assim, muito clara, de forma genérica. Não, eu acho que eu entendi agora também. Tipo, faz sentido o que você falou, porque no exercício que eu tava pensando, ele dá o TR, dá o PR, e tipo, ele fala que a entropia é igual, então aí você conseguindo achar as entalpias ali ideais, dá pra achar essa diferença mesmo que ele quer, do H2 menos Sim. H1. Ah, tá, sim, Então é é, isso mesmo. certo. Ah, tá, então, tipo, eu acho que o que. Tá, sendo esse exercício, eu acho que o que aconteceria provavelmente é isso. Você acharia no diagrama isso aqui, e essa você, tipo, você acharia. Deixa eu pegar a caneta. Você achar. Você ia achar alguma coisa do tipo H asterístico menos H sobre RTC igual a, sei lá, 0,9. Aí você teria o TC e teria o R. Você teria o H asterístico ou o H normal, e é só você isolar aqui o que você gostaria de achar. Aí você manipularia esse termo aqui. É que geralmente nesses exercícios a gente usa esse termo inteiro, a gente não precisa ficar manipulando ele por si só. Mas eu espero que tenha ajudado um pouco, pelo menos. Mais alguma dúvida? Eu tenho. Manda. O Silvio ele passou umas equações de Clapeyron e relações de Maxwell. Você sabe para que serve? Equações de Capelães. Tá, deixa eu dar uma olhada aqui. É, ah,
Ah, tá. Relações termodinâmicas, né? Isso. Tá. Se eu não me engano, isso é mais uma base teórica para vocês. Seria tipo a base teórica para chegar nessa parte da matéria e na parte das equações de estado por Redlich-Kwong e o método de Kay lá, esses modelos. Eu acho que é isso, eu não lembro direito, mas isso é uma coisa que, para ser bem sincero também, isso aparece muito pouco em exercício. Tipo, tem alguns exercícios no livro que falam disso, mas eu não lembro de ter precisado fazer isso em prova, assim. Beleza. Eu acho que que faz tempo que eu não faço os exercícios dessa parte da matéria, mas assim, do que eu me lembro, isso é mais uma base teórica do que, tipo, vai cair exercício com base nisso, sabe? Ah, tá. Beleza. E aí, tipo, você falou lá das substâncias pseudopuras, né? Do que, Sim, sim. Isso. Então, e pra que serve isso? Qual que é a diferença do que você passou nesse exercício para essa parte da matéria? Tá. Então, esses modelos, na verdade, eles são, tipo, outras formas de você fazer esse exercício, por exemplo. Então, ele poderia pedir para você fazer esse mesmo exercício, tipo, achar as mesmas coisas, só que ao invés de usar os diagramas, e ao invés de ser, eu não lembro qual que era o coisa, era propano. Ao invés de ser propano, seria um gás que é uma mistura de várias coisas, sabe? Um gás que é uma mistura de ar com amônia, e aí você precisaria calcular as propriedades desse gás, dessa mistura de gases, para poder fazer o exercício. E aí, para você poder calcular as propriedades dessa mistura de gases, você usaria esse modelo de substâncias pseudopuras. Então, porque assim, geralmente você vai ter as propriedades, então você vai ter T crítico, P crítico, CP, M, você vai ter para substâncias puras, né? Então, só propano, só oxigênio, essas coisas. Se fosse uma mistura de gases, você se o enunciado não te desse as propriedades direto, já os valores das propriedades, ele provavelmente te pediria para fazer assim: calcule o valor de CP da mistura de gases entre oxigênio e amônia, assim, por exemplo. E aí você precisaria usar uma dessas fórmulas de substância pseudopura. É tipo um passo a mais, assim, no exercício. Faz sentido? Ah, faz sim. Obrigado. Boa. Alguma outra dúvida? Eu tenho, tipo, essa parada que vocês estavam falando do Clapeirão lá, tinha outro cara também. E, O tipo, Maxwell. os exercícios Tá, que, tipo, tem na apresentação do Silvio é pra encontrar, tipo, basicamente, sei lá, volume específico, tá ligado? sim. Então, tipo, você acha que caberia nessa segunda questão, por exemplo, achar um volume específico usando esse tipo de abordagem, assim, né? Se é possível? Tipo, cabe nesse exercício, não é? Tipo, no exercício 2 cabe. Tem como achar volume específico utilizando algum desses modelos, não tem? Tá, eu acho que entendi. Putz, boa pergunta. Para ser completamente sincero, eu não saberia dizer, porque assim, eu nunca fiz esses exercícios dessa forma. Tipo, do que eu me lembro de termo 2 eu só usava a relação de Maxwell e de Clapeyron nos exercícios específicos para dessa matéria. Então, tanto que vocês veem que, assim, essa prova, nem cheguei a comentar essas coisas, né? Putz, eu gostaria até de falar alguma coisa com certeza, assim, mas realmente eu peço perdão, mas eu não quero falar informação errada, assim, então eu vou falar que eu não sei se daria para usar. O que eu posso falar é que eu acho pouco provável que isso caia, e se cair, eu acho que vai ser uma coisa que não vai valer muito na prova, assim. Então, se você quiser, se estiver desesperado, precisar aprender, tipo, toda a matéria, eu recomendo ver.
essas duas coisas que eu passei no Fuji, tá? Que é justamente mistura de gases ideais e de comportamento de gás real. Beleza? Sim, sim, faz sentido mesmo o que você falou. Tá. Então, tipo, aquele primeiro exercício, ele é para gás ideal, né? E aí, Sim, a segunda. E agora para o real, né? isso. Mas como você sabe que é para usar a teoria de gás ideal no primeiro exercício? Então, Tá. No primeiro exercício é porque você está trabalhando com mistura de vapor-ar. Então, mistura de vapor-ar é, tipo, é muito comum em problemas, assim. E aí você tem... O ar você pode tratar como gás ideal porque ele está bem longe, assim, do, da linha de saturação. Então, a parte do ar você pode trabalhar como gás ideal. E a parte do vapor, você, na maioria das vezes, a parte de achar propriedades do vapor, numa mistura de ar e vapor, ou você vai usar as tabelas, o diagrama, que aí está tudo em função de massa do ar, e é só você usar o diagrama, ou você vai ter as tabelas. Então, as tabelas, você não vai lidar com ele como sendo gás ideal, tanto que, por exemplo, para a questão um que tinha para você calcular a massa de água líquida, né? Não faz sentido nenhum você usar a teoria de Galileu para o líquido. Mas como é água, e tanto que ele até deu a entropia da água nesse caso, você não adota a teoria de Galileu. Então, em resumo, para exercício que envolve mistura de ar e vapor, você assume o ar como sendo gaseal, o vapor você trata como vapor, como você sempre tratou, em termo 1. Então, se for gás superaquecido, você vai nas tabelas de vapor superaquecido. Se for saturação, você vai nas tabelas de saturação. Se for líquido comprimido, ou ele vai te dar os valores, ou você vai na tabela de líquidos comprimido, ou você vai usar a tabela de líquido saturado, que aí você tem umas ressalvas do tipo, tem que usar a temperatura certa e tal. Mas isso aí a parte do vapor, de exercício de mistura de ar-vapor, você faz como se fosse termo 1, você usa as tabelas. Ok? beleza, então. Valeu. E aí, tipo, a questão 2, por exemplo, você sabe que é para usar as, essas equações de desvio de entalpia e entropia, porque é a matéria em si, né? E ele te dá a temperatura reduzida, a pressão reduzida. Então você sabe que é para usar, não é para você adotar o gás ideal. Tipo, aquele tipo de. Aí isso também é aquele negócio de termo que você tem que ter uma ideia assim, você tem que saber o contexto, né? Você está fazendo uma prova de termo 1, de termo 2, em que a matéria é para você fazer usar as fórmulas de desvio de entalpia e entropia. Então, se ele não fala para você adotar gás ideal, você vai usar as tabelas de desvio de entalpia e entropia. Mais alguma coisa? É, Por mim, não, obrigado. tá. Se não tiver mais dúvida, acabou assim o Fuji. O que eu tinha planejado para o Fuji era isso mesmo, era só fazer essa P1. Ah, mas, se eu não me engano, a gente tinha falado que ia durar 2 horas, então eu tô livre, assim, para responder perguntas até as 4. Se alguém quiser ficar para tirar dúvidas, se lembrar de alguma coisa, eu vou ficar por aqui até as últimas pessoas saírem. Ou se não, quem quiser sair também, tipo, fique à vontade. O que eu tinha para passar, eu já passei.
Eu só queria saber quando é que a gravação vai ser. Ô Enzo, a gente vai tentar postar já hoje à noite, assim. Eu acho que tá. hoje à noite já vai estar disponível. É uma coisa. Vocês querem que eu passe esses slides de alguma forma para vocês, assim, por algum lugar? Não sei Seria onde seria bom. melhor. A gente já coloca lá, a gente já coloca no vídeo já também. Tá, eu vou te passar então pelo WhatsApp e aí você distribui por onde você achar melhor, pode ser? Beleza. Esse Fuji vai ser disponibilizado no canal do YouTube do Khan? Sim. Certo. Muito obrigado. Vou terminar a gravação aqui.